Olá, pessoal, estamos de volta, terceira parte aqui da nossa resolução de questões do CESP, tá? Vamos aqui para continuar e finalizar a resolução de questões aqui da nossa aula de hoje. Vem cá, vamos embora, comigo. Oficial técnico de inteligência da ABIN. São reservadas à Lei de Diretrizes Orçamentárias disposições sobre exercício financeiro, vigência, prazo e elaboração do PPA. Falso, isso vai ser tratado em uma lei complementar, tá? Complementar, tá? Que é a lei lá que eu já falei para vocês do artigo 165, parágrafo 9º da Constituição Federal de 88, beleza? Que ainda não foi editada, portanto o item está errado, não é competência da LDO isso aí, beleza? Próximo, analista STJ. Determinada alteração na legislação tributária somente poderá entrar em vigor depois de regularmente autorizada na LDO. Vimos aí 3, 4 questões no bloco anterior sobre esse tema. Não pode errar isso daqui em prova, beleza? Principalmente porque a palavra somente aqui aí ferra todo o rolê mesmo, mas está totalmente errada, beleza? Vamos lá. Auditor Fiscal Cefaz-DF 2020. No orçamento público federal, tanto a receita quanto a despesa são programadas, autorizadas e controladas. E aí, pessoal, cuidado, tá? No caso da receita, você não programa a receita. A despesa. Você fixa despesa. Isso daqui é uma questão boa também, tá? Que provavelmente aí tirou o sono dos futuros auditores fiscais aí do DF, né? Concurso que também está em segunda fase, mas ele está em suspenso, tá? E aí a gente tem, no caso da despesa, não é a sua fixação, tá? No caso da receita, a sua previsão, tá? No caso da receita, a sua previsão, beleza? E no caso da despesa, fixação. Então, prever e aqui fixa, beleza? Então, o item basicamente tá errado, porque não há programação da receita, há uma programação dentro da classificação da despesa. Autorizadas são autorizadas e controladas são controladas, mas cuidado com a programação aqui, tá? Próximo, analista MP Ceará. O orçamento público é um instrumento de planejamento governamental em que constam as despesas da administração pública em equilíbrio com a arrecadação de receitas previstas para um período de 2 anos, não. Ano, né? Para um ano. E é justamente isso. Tem que ter em equilíbrio. O equilíbrio é orçamentário. Tá? O equilíbrio é orçamentário. O equilíbrio não é fiscal. Cuidado. Quando a gente fala de equilíbrio entre receitas e despesas, eu estou falando no conjunto total. O total de receitas não pode ser inferior ao total de despesas. Mas pode ser que o total de receitas inclua uma parcela grande de operações de crédito. E, mesmo assim, o princípio do equilíbrio orçamentário vai ser respeitado. Então, quando você vê déficit primário, déficit fiscal, não significa desequilíbrio orçamentário. O equilíbrio orçamentário não se confunde com o equilíbrio fiscal. Muito cuidado com isso, beleza? Mais uma analista aí do Ministério Público do Ceará. O orçamento público é um instrumento de planejamento que consta de despesas em equilíbrio com a arrecadação de receitas previstas para o de 2 anos. Está repetida a questão, né? Eu coloquei repetido aqui. Foi, está repetida. Coloquei repetido aqui, peço desculpas. Vamos lá, ó. Analista SLU-DF. A proposta da LOA deve ser apresentada até o fim do mês de agosto de cada ano, contemplando inclusive o pagamento de juros, encargos e amortizações da dívida pública do ente. Exato! A LOA tem o mesmo prazo de envio e aprovação do PPA, certo? Envio 31 de agosto, aprovação 22 de dezembro, fim da sessão legislativa ordinária, certo? E aqui a diferença básica que tem com a LDO. A LDO tem que ser aprovada até dia 17 de julho, atualmente, né, que é o fim do primeiro período da sessão legislativa ordinária. Se não aprovada a LDO, o Congresso não entra em recesso e continua trabalhando. Porque aí, se aprovar até dia 17 de julho,
entre os dias 18 e 30 de julho, né, 31 de julho, tá? Você tem um recesso parlamentar. Aí o deputado e senador trabalhou muito, né? Se esforçou demais, agora vai ter um descanso. Se não aprovar a LDO, não tem recesso, continua em sessão legislativa ordinária. E se chegar dia 1º de agosto e não tiver aprovado, senador e deputado perderam aí o seu recesso. Vai ficar sem recesso mediano. Só no final do ano agora. Então, nesse caso aqui, a sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação da LDO. É o que diz a Constituição Federal. A LOA não é assim. A LOA, se não aprovar a LOA dia 22 de dezembro, vai entrar de recesso, vai curtir Natal, Ano Novo do mesmo jeito. Quando voltar lá em fevereiro, continua a elaboração a votação do orçamento. Alguns entes federativos subnacionais, o Distrito Federal, por exemplo, é um deles, que prevê que não vai encerrar a sessão legislativa enquanto não aprovar também a LOA. Então, alguns estados, o Distrito Federal é assim, se não aprovar a LOA no final do ano, não entra em recesso, fica sem entrar em recesso. Até uma forma de obrigar os parlamentares a aprovar o orçamento, a votar esse negócio logo, para entrar o exercício financeiro com o orçamento aprovado e evitar certos problemas, né, principalmente em contas de gestão. Tá? Então, alguns entes colocaram essa possibilidade. Na Constituição Federal não tem. Então, se deu 22 de dezembro, não aprovou a LOA nem o PPA, segue o recesso normalmente. Beleza? Então, cuidado aí com esse ponto. Tá? Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Vamos lá, continuando. Procurador de Boa Vista. É inconstitucional, tá? Dispositivo de lei orçamentária municipal que resulte da aprovação de proposta de emenda parlamentar que, mesmo sem aumentar a despesa prevista no projeto encaminhado do prefeito, não guarde afinidade lógica com a proposição original, certo? Isso aqui, pessoal, caiu aqui na nossa lista, tá? Mas isso aqui é a lógica do princípio da exclusividade. Exclusividade. Tá? Que aí é o que a gente chama de contrabando legislativo. Tá? A exclusividade veda o contrabando legislativo. Tá? O contrabando legislativo. O que é o contrabando legislativo? É você incluir uma emenda num texto de uma lei que fala X e a emenda fala de Z. Não tem nada a ver. Então, é a chamada pertinência temática das emendas. Então, isso se aplica ao orçamento de forma mais incisiva, né? Porque, por exemplo, quando você coloca um aumento de remuneração no projeto de lei com aumento de remuneração, isso provoca um aumento de despesa. Ok, mas isso não pode constar no orçamento, né? Pelo força do princípio da exclusividade. O orçamento é uma peça que você já viu os prazos comigo, tem prazo de início, tá? E tem prazo de término. Então tem hora para enviar e tem hora para aprovar. Se ele tem uma tramitação mais célere, mais rápida, você tem que incluir assuntos que são exclusivos para tratar sobre aquele tema. Você não pode colocar qualquer coisa. Beleza? Então, show de bola. Então, guarda aí esse ponto para você na hora da prova. Beleza? Vamos lá, continuando então. Próxima questão, procurador do MP, TCE Pará. A lei orçamentária anual concedeu aumento de remuneração aos servidores da administração direta. A LOA está concedendo aumento da remuneração? Que viagem! Não pode isso não, né? Sem a respectiva previsão na LDO. Olha só que loucura! A LOA está dando aumento e não teve previsão na LDO. Tá tudo errado. Beleza? Tá tudo errado. Nesse caso, de acordo com a jurisprudência do STF, a falta de previsão do aumento da remuneração na LDO, não poderia nem constar no orçamento. Quanto mais, aí se ele quer saber especificamente da LDO. Então não pode constar no orçamento e ele quer saber da LDO. Então vamos lá.
Olha só, letra A. Enseja a declaração de inconstitucionalidade da LOA. Não, jamais. A LOA não está sendo inconstitucional. Não é a LOA que é inconstitucional nessa situação. Beleza? Não é a LOA. Cuidado, tá? Letra B. Vamos lá, letra B. Não obsta, não proíbe o aumento, a concessão do aumento do exercício financeiro, bastando a previsão da LOA. Que viagem, né, pessoal? Não pode isso, tá? Por quê? Porque a LOA não pode conter previsão, tá, de aumento de remuneração dos servidores. Isso daqui, ó, ADI 541 de 2007, tá? Que não pode, né, você colocar só na LOA, né? Tem que haver previsão orçamentária e também na LDO, beleza? C. Não invalida a concessão do aumento. Vou nem continuar lendo. Se houver crédito suplementar. Que viagem! O crédito suplementar é uma autorização para despesa. Tem nada a ver com a LDO, com o aumento, tem nada a ver. D. Pode ser suprida por previsão na LOA. Não, não pode. Letra E. Impede a concessão do aumento no exercício financeiro. Impede, tá? E mais, a concessão, ó, a lei que aumenta, não pode ser na LOA. A LOA vai trazer o crédito para pagar, mas tem que ter a autorização específica na LDO. Aquilo que a gente viu no bloco passado. A concessão de aumento, vantagem, remuneração, tem que estar na LDO, ressalvadas as estatais, beleza? As empresas públicas e sociedade de economia mista, beleza? Então, cuidado aí com esse ponto, tá? Vamos lá, seguindo aí. Então, gabarito, letra E. Próximo. A lei orçamentária anual somente pode ser elaborada após a aprovação da LDO. Gente, questão polêmica. Aqui nós temos uma polêmica, tá? O gabarito foi certo. Olha só. Se é competência constitucional da LDO orientar a elaboração da LOA, né? Ó, qual é a competência da LDO? Orientar a elaboração da LOA. O entendimento do CESP nessa questão é que a elaboração da LOA somente ocorre após a LDO. Se a gente for pensar em congruência no planejamento orçamentário, isso está correto, né? Tem que haver integração, tá? Tem que haver integração. Então, quando eu falo aqui para vocês, tá? Quando eu falo aqui para vocês que somente pode ser elaborada após a aprovação da LDO, é uma questão de cunho de reflexo, vamos dizer assim, de reflexo do sistema de planejamento, tá bom? Então, a gente está falando aqui do sistema de planejamento, beleza? Então, o item está certo e eu concordo com a banca pela coerência orçamentária, tá? Então, isso aqui é uma interpretação da banca a respeito do tema, beleza? Próximo. O orçamento de investimento de determinada empresa somente deve ser incluída na LOA se a União detiver a maioria do capital social com direito a voto. Gente, o orçamento, a LOA, contém 3 peças, não é isso? Nós temos o orçamento fiscal, que contém o quê? Praticamente todas as despesas, a grande maioria do orçamento, que a gente fala em despesa com funcionalismo, funcionamento da máquina pública e tal, é orçamento fiscal. A gente tem o orçamento da Seguridade Social, basicamente é o quê? Previdência Social, Assistência Social e Saúde. Guarda aí da tua anotação. O orçamento da Seguridade Social trata da PAS, Previdência, Assistência e Saúde. E nós temos o orçamento de investimentos, que contém o quê? Os investimentos das empresas cuja maioria do capital social com direito a voto pertence à União. Beleza. Então, o que eu quero que você guarde aqui, ó? Preste atenção. Nós estamos falando da Constituição Federal. Esquece estatal dependente e não dependente.
porque isso é tratado 12 anos depois na LRF. A Constituição não faz essa vedação. A Constituição só fala o seguinte: olha, orçamento de investimento, despesas de investimento com empresas cuja maioria do capital social com direito a voto pertence à União. São as empresas controladas. Depois, 12 anos depois, a LRF fala: a gente precisa diferenciar, porque tem o Banco do Brasil, que não me dá despesa, é só investimento, e tem a Embrapa, que eu preciso gastar com ela. Então aí vem a LRF e separa, faz essa divisão. Mas essa divisão é na LRF. Então, do jeito que a questão tem aqui, ó, o orçamento de investimento e tal, cuja maioria capital social com direito a voto pertence à União, está correto, não está errado. Mesmo você sabendo que essa controlada pode ser ou não dependente, mas na Constituição não tem essa definição, essa diferenciação. Beleza? Então, cuidado com isso aí. Show? Mais uma aí, ó. O Sistema de Planejamento Orçamentário Federal segue o PPA, LDO, a LRF e a LOA, instrumentos legais que se materializam periodicamente após serem propostos pelo Executivo Federal e posteriormente aprovados pelo Legislativo. Tá muito bonito, mas tá bonito demais. O problema é que a LRF não é periódica, né? Você não elabora a LRF direto, tá? É o PPA, a LDO e a LOA. A LRF tá fora. Cuidado para você não se perder aí. Mais uma aí, ó. Auditor de Controle Interno, CGS Ceará. No que diz respeito a PPA e LDO, julgue os itens a seguir, tá? O PPA compreendendo metas e prioridades da administração pública federal, incluindo despesas de capital para exercício financeiro subsequente. Gente, questão conceitual. Isso aqui é PPA? Porra nenhuma. Isso aqui é LDO. Não erra isso. Falou em prioridade, é LDO, não é PPA, tá? E outra, PPA é muito além do exercício subsequente. São para 4 anos. Né? O planejamento do PPA é para 4 anos. Então, vai muito além do exercício subsequente. 2. A LDO deve dispor sobre alterações na legislação tributária. Molinha, molinha. E 3. A LDO não trata de norma relativa ao controle de custos e avaliação dos programas financiados com recursos de governo. Está errado. Essa é uma atribuição, sim, da LDO, tá? Beleza? Então apenas o 2 está correto aqui, gabarito letra B de bola. Beleza? Auditor de Contas Públicas, TCE Paraíba, 2018. Considerando o regime constitucional das leis que tratam o orçamento público, assinale a opção correta. Vamos para a correta. Em razão do princípio da eficiência orçamentária, o Poder Executivo, mesmo sem prévia autorização legislativa, pode utilizar recursos que não tenham despesa correspondente aprovada em virtude de emenda na LOA. Falso! Tá? Isso aqui, esses recursos aqui, ó, serão utilizados mediante créditos suplementares. Ou créditos suplementares, não, desculpa, créditos adicionais. Tá? Créditos adicionais. Então, não há que se falar em remanejamento sem autorização legislativa. Cuidado. B. A LOA compreende o orçamento da Seguridade Social, das entidades e órgãos vinculados à União, inclusive todas as fundações, autarquias, empresas públicas e sociedade de economia mista. Gente, cuidado, hein? Será que entram as sociedades de economia mista? Existe sociedade de economia mista para a Seguridade Social? Não viaja, né? Não viaja, tá? Então a letra B está errada. C. O modelo do orçamento anual adotado na Constituição é meramente autorizativo, apesar da existência de dispositivos constitucionais que tornam obrigatória a despesa nas áreas de saúde e educação, exatamente, que é o caso aí do piso constitucional, o mínimo constitucional da saúde e da educação, e ainda temos as emendas impositivas, tanto individuais quanto de bancada. Então, a letra C torna correta, está correta, quando afirma que, apesar dessas despesas obrigatórias, o orçamento ele ainda possui um caráter autorizativo. Beleza, pessoal? Tranquilaço. Letra D. A LOA prevê a realização das operações de crédito que excedam o montante de despesas de capital, desde que seja aprovada por maioria qualificada, não.
Maioria absoluta. Maioria qualificada, pessoal, é aquela fracionária, 2/3, 3/5, tá? Isso não é maioria qualificada, beleza? É maioria absoluta. Essa letra D aqui é pesada. E letra E, o PPA tem por objetivo estabelecer previsão de receita. Viaja não, irmão. Quem faz previsão da receita e despesa é a LOA e não é para 4 anos, então cuidado aí com essa questão, beleza? Letra C, então, nosso gabarito, questão boa essa daqui. Próximo, Procurador de Manaus. Na elaboração dos seus orçamentos anuais, o município deve observar o disposto na LDO do respectivo Estado-membro, sob pena de ruptura com o princípio da unidade orçamentária. Viagem, né? Primeiro que unidade orçamentária não quer dizer que um orçamento para todo mundo. E segundo, cada um tem sua autonomia. Então, ó, o município possui autonomia. E essa autonomia, ela é política, ela é administrativa e, logicamente, orçamentária. Orçamentária e financeira. Então, tem nada que observar a lei de diretriz do Estado. Cada um no seu quadrado, beleza? Tranquilinho? E aí, pessoal, com isso a gente fecha aqui a nossa aula de hoje, né? Vamos aqui, opa, deixa eu voltar aí, beleza. A gente fecha a nossa aula de hoje. Eu espero sinceramente que você tenha entendido, que você tenha pego o espírito. O meu objetivo aqui não é ficar repetindo, fazendo questões repetitivas e fáceis, é a gente criar realmente uma reflexão em cima da banca. Tá, Bucesp, você percebeu. Lógico, tem questões aqui que a gente fez de procurador de Tribunal de Contas, procurador municipal, né? Questões de nível mais avançado, mas se você tem condições de responder esse nível de questão, aquelas mais fáceis entre aspas, mais simples, né? Mais decoreba, você vai levar de boa na sua prova. Beleza, pessoal? Gente, eu vou ficando por aqui. Agradeço imensamente você que acompanhou aqui essa aula. Você tem aí, né? Deixa eu até colocar na tela novamente aí, ó. Você tem aí meu Instagram, meu Facebook, meu e-mail para enviar qualquer dúvida que você tiver durante o seu estudo. Beleza? Vou ficando por aqui. Forte abraço, bons estudos e até a próxima.